M. Arthur Costa mandou 300 bits. Felipe, o que você acha das propostas do Boulos quanto aos moradores de rua? Péssimas. Horríveis. Não, assim, vamos lá. Eu fui pro debate da Bandeirantes. Aham. O primeiro e o único que teve, né? Eu fiz uma pergunta pro Boulos. Eu falei, Boulos, você disse que se preocupa com os pobres, mais pobres. Eu também. Porque a gente tem visões diferentes e abordagens diferentes sobre o mesmo assunto, né? O Boulos nunca acolheu um morador de rua, deu emprego pra alguém. Que emprego... Bom, ele vai retrucar que não, no MSTST a gente acolhe milhares de pessoas. Ele respondeu isso ele na respondeu Band. isso? Ele falou, não, sem a caneta na mão, eu já dei milhares de moradias via os movimentos de moradia. Porque faz sentido até. Mas não eu deu. usaria esse Ele argumento. não fez nada disso. Não na fez? verdade. Óbvio que É não. mentira? Na verdade, existem vários movimentos de moradias que são mega prejudiciais para os mais pobres. Eu sei por quê. Quando Por que caiu... que são prejudiciais? Não, vou te contar. Quero saber. Quando caiu, dia 1º de maio de 2018, caiu o prédio lá no Largo Paissandu. Aham. O Wilton Paz de Almeida. Quem foi o responsável por acolher as famílias? Eu. Quem eu encontrava de madrugada lá? Boulos. Né? O que ele ia lá fazer? Atrapalhar a vida dos caras que estavam querendo moradia. O que ele fazia? Usa os caras como massa de manobra política para forçar a barra da prefeitura e de outros para ficar dando moradia que eles escolhem para quem que eles querem dar, entendeu? Pra Então, controlar o mecanismo capital político. político Exato. das doações Que da é assim que ele prefeitura. existe. É assim que ele existe politicamente, o Boulos, fazendo isso. Manobrando politicamente as oportunidades públicas, sociais, que as prefeituras das cidades onde o movimento dele está, existe. Mas você acha que ele faz isso com algum... Você acha que ele realmente... É que eu tenho essa curiosidade, da sua visão. Você acha que ele é mal intencionado ou Mal ele é intencionado. iludido? Na minha opinião, é mal intencionado. Por quê? Por que ele não só tá usando É a inteligência dele na iniciativa privada e ganhando muito dinheiro? Porque é o jeito desses caras existirem, entendeu? Você acha que ele não teria capacidade? Porque demanda uma inteligência, uma liderança, Olha, né? assim, um carisma. O que eu me lembro é que eu resolvi o problema. Eu peguei 400 famílias que estavam naquele prédio que caiu invadido. Foi você que fez a porra? Fui eu. Sério? Fiquei lá, tem as fotos, tudo aqui. Não duvido, eu tô só impressionado. Eu quase fiquei cego, na verdade, porque aquela fumaça era tóxica, entrou no meu olho, eu peguei uma infecção nos 2 olhos e quase fiquei cego. Caralho. Porque na verdade aquele prédio ele era invadido por várias famílias Sim. e eles jogavam, por exemplo, o lixo deles todo no meio hall ali. do elevador. No hall Um do prédio elevador. estava intacto, mega firme, bem, porque a estrutura antiga daquelas construções robustas virou uma bomba de metano e deu curto-circuito e explodiu. E caiu, né? E eu fui de lá de madrugada, inclusive lá, o prefeito estava fora de São Paulo, fui eu que fiz todo atendimento à imprensa, inclusive também. Mas aí o que o Boulos ia fazer? Ele ia lá de noite para falar, não aceita aquela moradia, aceita essa daqui e tal, e cria um movimento político e traz mais pessoas de outros lugares para fortalecer uma luta que não resolve nada. Então, por isso que eu sempre falo, quer resolver moradia, não é para lutar contra a falta de moradia, é para resolver a falta de moradia. Eu sou contra esse negócio de lutar contra a pobreza. Você tem que resolver a pobreza. Mesmo que seja individualmente, um por um. Isso, vamos resolver. Então, no caso do Wilton Paz de Almeida, eram 400 famílias. Na verdade, quando caiu, vieram 10 mil pessoas de toda a cidade para dizer que estavam lá. Não sei se vocês lembram. Acamparam lá e ficaram 4 meses acampados. 10 mil pessoas acampando? 10 mil, rodou 10 mil pessoas entendi, diferentes entendi. que não eram de lá. Tanto que morreu uma criancinha, um bebezinho lá, que eu só não fui processado pela morte da criança porque a gente descobriu que a mãe, na véspera, tinha dado entrada num posto de saúde no Grajaú. Como é que a mãe estava no prédio e caiu e estava acampada lá e deu entrada num posto de saúde no Grajaú na véspera e a criança morreu no outro dia lá, entendeu? Faz sentido. Não tinha como esse é o movimento transportar do nada. Boulos, do pessoal que fica chamando gente da cidade Fica com inteira. aquele joguinho político. Esse é o foda dos políticos que eu tô percebendo. Não, e daí conversando eles com entram sabe? lá e... Eles ficam com um joguinho E ficou besta. todo mundo pedindo habitação. 10 mil pessoas que rodaram lá pedindo habitação, sendo que tinha 400 pessoas, famílias que estavam morando no prédio, certo? E só aí você já vê que tem uma massa de manobra. Fora que todas as ocupações, eles cobram pra estar lá. Você acha que o cara mora numa invasão de graça? Paga caro pra caramba. Chega a pagar R$2.000 por mês pra morar num prédio invadido no centro.
Você acha que quem recebe esse dinheiro? Os movimentos de moradia. Quem tá por trás? O Boulos, né? O Boulos e vários outros. O Boulos é o movimentos. líder dessa porra? Ele é o líder do MTST, mas tem vários outros movimentos. Mas Grande, forte. Aquelas E você acha que não existe nenhuma possibilidade dele fazer isso com mérito de ideológico mesmo, dele acreditar na ideologia dele? Na minha opinião, o Boulos é um artista e ele faz um teatro, assim, na minha opinião. É bom mesmo o teatro dele, porque ele parece ser um cara genuíno quando a gente conversa com ele. Cara, o Boulos é filho de Ele veio médico. aqui É filho de um... 2 vezes, inclusive. Não aqui no Flow 2 vezes, mas veio no Podpah também. Inclusive, vamos ver. Assim, ele é filho de um médico bem sucedido aqui em São Paulo, tal, um cara de família rica. Tipo, bem sucedido. De família rica e tal. Ele falou isso no Flow. E é um cara que poderia, se eu fosse ele, eu usaria a força política que ele tem pra resolver de fato o problema da moradia, entendeu? Ele não quer resolver o problema. Quanto mais problema tiver, mais ele fica se promovendo politicamente. Essa é a minha birra com o cara, entendeu? Nada contra ele pessoalmente, mas o jeito que ele faz pra fazer, pra atender o mesmo problema que eu resolvo... É porque são duas perspectivas Diferente, diferentes cara. do mesmo problema. Eu criei Habitação. 3 mil empregos pra população de rua. Como é que o Boulos vai gerar 3 mil empregos pra morador de rua? Aonde que ele vai empregar esses caras? Você conversaria com ele na mesma... Sim, conversaria Óbvio. assim? Tipo, mano, numa boa, Já assim. fiz isso, mas faria Sem de novo. debater, sem ficar de criancista, tá Sim. ligado? Pode chamar. Demorou. Vamos pensar no futuro. Deixa eu passar essa parada. Mas aí é o seguinte, eu quero levar ele nos meus programas sociais e falar, elogia aí. Não, aí é com Por- vocês. Porque eu já falei pra ele, inclusive. Porque enquanto ele tava criando o problema da moradia, eu tava dando que nos programas de emprego pra morador de rua que a gente criou, o pano de fundo é a Jornada da Autonomia. Que é o seguinte, é abordagem, acolhimento, qualificação, emprego e moradia. São 5 passos da Jornada da Autonomia. O último é exatamente o que o Boulos diz que faz, que é promover a moradia para as pessoas, que ele não promove coisa nenhuma. Ele tá por trás dos movimentos que invadem e Ele cobram. usa a necessidade, usa o movimento político pró-moradia pra ganho próprio. Pra se promover politicamente, pra ser candidato a prefeito, Porque ele quer ser presidente. presidente, porque É. ele quer ter mais poder. Isso. Ah, mas eu penso, tá, você quer ter poder pra quê? Você quer ter poder? Você vai virar merda no final das contas. Eu concordo. Exatamente essa é a minha birra com ele, entendeu? Agora, vamos lá. Na prática, como é que resolve emprego de morador de rua? Que é a pergunta que o amigo fez aí. Empresa privada, capitalismo, que o Boulos fala mal, né? Que os empresários são maus, eles são ruins, eles exploram e tal. São esses caras que dão emprego pra quem for. Então, eu sei porque eu criei o programa Trabalho Novo, que gerou 3 mil empregos em um ano e 85% das pessoas que estavam nas ruas permaneceram nos empregos. Que Boulos que pode falar mal desse programa? Agora eu quero ver ele fazer isso. Se ele fala tão mal dos capitalistas, ele vai empregar onde esses caras? Se o No Boulos espaço ganhar- sideral? Com certeza. Se o Boulos ganhar, não vai ganhar, eu não acho. Nossa, não. Mas se ele ganhar e quiser te contratar, seria? Não. Por quê? Porque E se ele quiser falar assim, mano, cara, é verdade, tu é pica, mano. Tu fez aquele negócio ali. se ele falar que aprova o capitalismo, eu vou. Se ele falar- Mas ele meio que falou isso no Flow, não falou? Mais ou Nossa. menos? Ele falou que, tipo... Falou que o capitalismo é bom. Eu não, fiz ele a... falou que não tem problema. Na o Band cara eu que falei tem que assim, ajudar os Eu necessitados, um falei, negócio assim. Boulos, eu criei um programa crédito barato para a Prefeitura de São Paulo. Eu tô pegando dinheiro dos investidores para emprestar barato para Pra a periferia, população necessitada. regiões de oportunidade. Aí ele deu uma risada e falou assim, eu nunca vi banqueiro e investidor emprestar barato, mas se você tá falando, duvido e tal, não sei o quê. Se o Boulos chegasse para mim e falasse assim, ó, você tem carta branca e você vai gerar emprego para a população carente e moradia. Eu sei fazer isso, que eu já fiz. Você Não é- provou Não é que eu tô falando, sem eu já o fiz. Estado te ajudar. É. Você com a sua energia. Se ele me desse carta branca, ia ser lindo, porque ia falar assim, tá vendo? Agora aceita que o capitalismo pode ser bom. É. Mas eu acho que seria ótimo, porque o Boulos não precisa ser. Vamos Ele ver. não vai ganhar, tá ligado? A parada é essa. Mas eu gosto de fomentar a inteligência. Não Sim. importa se o Boulos... Porque o Boulos, na verdade, na minha visão, ele é um animal político no sentido que ele quer ganhar. Ele quer ser vitorioso, ele quer poder. Isso, e na minha visão... Cara, ele quer ser o herdeiro do Lula. Ele total. tava lá do Lula quando o Lula foi preso. Você lembra? Eu lembro bem. Eu lembro Tava bem lá no também, caminhão lá. Lembro bem. Inclusive falei no Flow pra ele que ele tava todo posicionado como o Lulinha e tal. Mas
Eu nem me importo. Foda-se a vaidade do cara. Se ele pegar as paradas que funcionam e implementar, foda-se. Eu não quero saber. Mas não vai, né? Eu só quero que O implemente cara tá as por paradas trás que de funcionam. queimadura de pneu. Ele tá com um processo nas costas por vandalismo na cidade. O cara quer ser prefeito da cidade que ele tá sendo processado que destruiu. Porque Mas essas, peraí, qual que é essas o... arruaças que eles fazem destrói a cidade, né? Entendo. Mas é que também você tem que entender que o Boulos é um alvo político gigantesco também. Deve ter muita gente processando ele, né? Não, mas foi a própria prefeitura que processou. Porque ele fez uma manifestação e quebrou. Ah, é? Não, isso aí é comprovado É. e tal. É que eu não manjo. Então eu Não fico ele cético. quebrou, mas a manifestação que ele estava fomentando destruiu o patrimônio público e está sendo processado. Esse cara quer ser prefeito? A prefeitura tem que organizar as coisas, não destruir as coisas. Bom, verdade.